pessoal, tudo bem? Como que estão? Vamos dar início à nossa aula de hoje, vamos tratar um assunto bastante interessante. Então, nós vamos hoje falar sobre abordagem de mercado. Como eu já tinha trazido para vocês nas aulas anteriores, nós trabalhamos a parte teórica de marketing. Então, o conteúdo teórico de marketing nós encerramos. Só que nós não encerramos o marketing em si. Por quê? Porque a parte do marketing ele vai acompanhar toda a área de comercialização, vai acompanhar toda a área de industrialização e toda a área de mercado. Então, nós precisamos daqueles conceitos que vocês já aprenderam. E agora nós vamos entrar num assunto novo. Eu quero apresentar para vocês algo sobre mercado. Então, nós vamos aprofundar um pouco sobre oferta e demanda. Eu vou pedir depois para vocês dividirem a turma em dois grupos, tá? Pode se aproximar. Se aproxime em dois grupos, nós vamos trabalhar bastante os assuntos em grupos, tá certo? Então, o que nós vamos ver? Na aula anterior, nós trabalhamos as estratégias de comunicação, nós vimos aquele mix de comunicação. Nós aprendemos um pouco sobre propaganda, falamos sobre promoção de vendas, sobre aquelas liquidações, queima de estoque, final do ciclo de vida do produto, falamos sobre marketing direto, falamos sobre as marcas, tá certo? Falamos muito sobre o branding. E hoje nós vamos trabalhar sobre a abordagem de mercado. Vamos ver a definição correta de mercado, vamos identificar alguns mercados e vamos trabalhar a oferta e demanda. Para que isso? Nós precisamos planejar e monitorar a comercialização dos produtos que nós temos a oferecer, tá certo? Dentro das propriedades onde vocês moram, onde vocês trabalham, onde vocês vivem, existem vários tipos de comércio, vários tipos de mercado. Isso a gente vai ver depois, no decorrer da aula. Então, nós vamos identificar algumas dessas oportunidades. Vamos desenvolver um pouco do domínio do conhecimento sobre a qualidade e apresentação dos nossos produtos. Isso a gente já viu na área da promoção, na área da marca, na área do branding. Então, nós vamos ver também algo sobre industrialização, processo de comercialização e vamos fazer alguns cronogramas de atividades no decorrer desse semestre, tá certo? Então, surpresa para vocês, eu quero que vocês juntem as cadeiras, vamos fazer dois grupos, pode ser? Dois grupos aí, pode juntar as cadeiras. Eu preciso que vocês discutam entre vocês o que é o mercado. Vocês estão com o celular ligado aí? Estão com o celular ligado? Então pesquise na internet, mercado em economia. O mercado não é a mesma coisa que supermercado, aquela loja de vendas do varejo. É o mercado da economia. Eu quero saber de vocês, depois vocês vão eleger um representante do grupo para falar sobre mercado. O que vocês encontraram, o que é mercado? Qual a definição mais curta possível sobre um mercado? O que significa mercado, tá certo? Pode iniciar, a gente já volta a conversar. Então, o que é mercado? Pesquise rapidinho. Não precisa anotar nada por enquanto. Eu quero só ver de vocês o que vocês encontraram aí sobre mercado. Vocês já conseguiram encontrar a definição? Já acharam? Alguém quer começar? Ou algum dos grupos aí gostaria de começar? Pode ser de forma bem resumida. O que é mercado? Certo. Tô ouvindo, já ouvi. Outro grupo, alguém quer falar qualquer coisa? Algo diferente? Certo. Alguém achou alguma coisa diferente? Vocês viram, pessoal? Então, a definição que vocês encontraram tem tudo a ver com mercados, tem tudo a ver com comércio, negociação, troca, transação. Transação, que eu digo aqui, é um termo que é a mesma coisa que troca. Então, o mercado é um local de trocas. Qual que é o tipo de troca que acontece nos mercados? É a troca do bem, troca do produto, troca da mercadoria por
outro produto por outra mercadoria ou por dinheiro, tá certo? O mercado é o local que você faz troca. Então, eu ofereço o produto que eu tenho, ofereço aquele bem, aquela mercadoria, e lá eles vão me pagar por isso. Então, receber o retorno pelo valor considerado legal, isso aí é o mercado. Então, o local tem que ser físico, tem que ser um local fechado, uma instalação física, um imóvel, ou não? Alguém quer responder? Esse local de troca, esse mercado, é sempre um local físico ou não? Não é, hoje em dia não é mais, tá certo? Então, hoje em dia não é só local físico. Hoje em dia qualquer local pode ser local de mercados. Então, vamos ver aqui o que eu tinha encontrado para vocês. Praticamente a mesma coisa. Então, a partir do momento que aparecem grupos ou pessoas ou interesses assim, de vendedores e compradores, através da procura e da oferta, se encontram para discutir essa troca, existe o mercado, certo? Então, o mercado é uma instituição ou organização, como vocês encontraram, mediante a qual ofertantes, vendedores e demandantes, que são os compradores, estabelecem relação comercial para realizar transações, acordos ou trocas. Então, vamos verificar aqui. Existem duas situações, uma de quem produz e outra de quem consome. Uma de quem compra e outra de quem vende, tá certo? Uma de quem oferece e outra de quem procura. Então, essa é a oferta e a demanda, essa é a transação onde vai configurar o mercado. Então, o mercado também pode ser um local, seja ele físico ou não, físico ou virtual. Então, os compradores e vendedores estabelecem relações comerciais. Vocês conseguiram ver a definição correta? Então, qualquer local onde tem relação comercial, certo? Essa relação pode ser simples troca entre um produto e outro. É uma relação comercial, é o mercado. A Emater, então, é um órgão do governo bem conhecido, trabalha com pesquisas, trabalha com apoio, trabalha com gerenciamento, trabalha com orientações para a produção, normalmente agrícola. Define que o mercado deve ser mantido como um local onde que as forças de oferta e demanda, através dos vendedores e compradores, de tal forma que ocorra uma transferência de propriedade da mercadoria através das operações de compra e venda. Então, mesma coisa que a gente viu, só que escrito de forma diferente. Um local onde tem oferta e demanda, acontece a transferência da propriedade. Então, quem pega a mercadoria e vende, troca, passa para outro dono. Então, no sentido amplo, no geral, o mercado é a troca livre de bens e serviços, assim como os fatores produtivos. E o que é oferta e demanda? Então, a gente já falou oferta e demanda. Nós vamos ver agora, oferta e demanda aparece tantas vezes aí nos termos, onde a gente vai tratar sobre economia. Então, todos já ouviram falar produto em falta do mercado. A gente já viu isso também. A gente já estudou isso algumas vezes. Então, nós percebemos, principalmente na época da pandemia, vários produtos faltavam no mercado. Produtos que nem sempre têm aquele consumo exagerado, porque havia alta demanda. Outros produtos tinham preços muito abusivos. Então, quando era preço muito alto, as pessoas não compravam. Então, havia oferta por um preço muito alto e não havia demanda porque o preço era muito alto. Agora, se a demanda for muito procurada, os produtores aumentam o preço. Se os produtores e vendedores fizerem uma promoção de vendas e deixar o preço muito baixo, aumenta a demanda, aumenta a procura. Então, nós vamos ver isso aí. É a curva da oferta e da demanda. Nós vamos explicar através dessas leis da oferta e da demanda. Para que a gente consiga entrar no assunto, eu preciso explicar essa expressão aqui. Ó. Essa expressão é usada muito pelos economistas. Então, quem vai fazer economia, quem vai trabalhar com administração, quem vai trabalhar na área social, quem vai trabalhar na área das humanas, quem vai trabalhar com pesquisas geográficas, psicográficas, todo tipo de pesquisa vai trabalhar com contabilidade. Esse termo vai ser fácil de ser encontrado. Ceteris paribus é um termo em latim. O que significa isso? A tradução literal, todo o resto é constante. Então, nós vamos usar aqui um termo para fazer a lei da oferta e da demanda.
mas nós não vamos considerar outros fatores, tá? Então, oferta e demanda simplesmente pelo preço. Nós vamos usar aqui a expressão método ceteris paribus. Tudo o resto vai ser normal. Nós vamos considerar que os produtos são iguais, que as pessoas são as mesmas, que o poder aquisitivo das pessoas é o mesmo, que o clima é o mesmo. Então, tudo nós vamos considerar constante, para que a gente consiga entender melhor. Nós não vamos avaliar outras variáveis. Então, quando nós usamos somente um termo, somente um fator, nós usamos o método ceteris paribus para fazer essa avaliação. Então, somente do ponto de vista da oferta e da demanda, nós conseguimos usar essa expressão. E o que rege tudo isso? Esse pesquisador aqui, Adam Smith, muito conhecido, ele determina que o preço da mercadoria é regulado pela proporção da quantidade do mercado, da oferta, e a demanda, é a procura. Então, o preço, para ele, é o mecanismo que regula todo o mercado. Vamos considerar, então, para o nosso estudo de hoje, o preço. O que o preço define no mercado? Então, o preço funciona como um indicador para a nossa economia. Se o preço está bom, o consumo é alto. Se o preço está muito alto, o consumo é pequeno. Tá? Isso aí tem a ver com a nossa renda. Se a gente ganhar bem, podemos comprar qualquer coisa. Se a gente não ganha tão bem, temos que fazer uma definição daquilo que é prioridade para nós. Resumindo, oferta é a quantidade que os vendedores têm para oferecer. Então, preste atenção. Oferta e demanda. Oferta é quem produz, quem vende, quem oferece. Demanda é quem procura, quem tem necessidade, quem quer comprar. Então, os vendedores, produtores, fornecedores têm a oferta. E nós, consumidores, compradores, nós procuramos algo para comprar, nós temos uma demanda, nós temos que atender a nossa demanda. Confere? Então, a demanda se refere à quantidade que os consumidores querem e que estão dispostos a pagar. Tá certo? Alguns fatores que influenciam a nossa demanda e a nossa oferta. Então, preste atenção, esses fatores são muito importantes, gente. Então, o poder aquisitivo da população, que eu já falei, é importante, vai definir a quantidade que eu posso comprar, que eu quero comprar. A implementação de um imposto novo, às vezes o governo tem relação, é um fator que afeta a oferta e a demanda. Fator clima é uma variável muito importante no agronegócio. Custos de produção, tecnologias e insumos são também outros fatores que interferem demais na oferta e na demanda. Por quê? A gente que produz, a gente que vende, a gente que oferece produtos no mercado, para produzir, vai ter o fator clima como principal aliado. Se for bom, a nossa produção vai ser melhor. Se não for tão bem, nós vamos ter prejuízos. Então, eleva custos de produção, eu tenho que usar mais tecnologia, eu tenho que trocar insumos, então vou gastar demais. Então, tudo isso vai afetar a produção. A área da oferta vai ser prejudicada, porque vai encontrar produtos mais caros, principalmente produtos sazonais. Se ele não conseguir encontrar um produto que foi bem produzido, que foi usado com excelência os fatores de produção, então vai ser mais difícil de comprar num preço mais acessível. Eu trouxe aqui para vocês um texto. Nós vamos ler esse texto agora. Preste atenção aqui nessa matéria da internet. Isso aqui interessa para todo mundo. Todos vocês aí gostam de carne? Ou alguém aí é vegetariano? Tem alguém aí que não come carne, não tem o hábito de comer carne? Não? Todo mundo consome carne e proteína animal, correto? Vamos abrir aqui essa matéria para a gente ver. Olha o que eu encontrei aqui. Então, aqui, continuando. Esse site aqui, ele produz aqui diariamente matérias sobre agronegócio, tá? Então, olha a matéria dessa semana. Mesmo com produção recorde, preço da carne do boi dispara. Aumento é muito grande. Então, trabalhamos sobre preço. Então, a oferta é recorde. Tem muita oferta no mercado. Então, o preço aumentou.
Então, tem oferta e o preço aumentou. O que significa isso? Tem alguma coisa a ver? Não era para ser assim. Se tem oferta, não era para estar aumentando o preço. Então, o aumento foi muito grande. Vamos ler o texto, o que diz? Olha o que eu encontrei na primeira frase aqui, gente. Então, vamos prestar atenção. Por isso que é importante vocês aprender conceitos e tratar sobre um pouco de economia para poder tratar dentro do ambiente de vocês, dentro do local de trabalho, na cooperativa, lá no banco, na hora das conversas, para a gente não falar besteira. Olha aqui, ó. Mesmo com a alta demanda da produção, olha a diferença. Se demanda, demanda é um conceito de consumo, demanda é de necessidade, demanda é procura. E produção é coisa do produtor, é coisa do vendedor, é coisa do fornecedor. Então não existe alta demanda de produção. Alta demanda do consumo, tá certo? Então essa matéria, ela já me elevou aqui, me trouxe uma maneira diferente de ver. Aí eu segui em frente, o resto, graças a Deus, está tudo bem. Mas eu fiz um comentário no lado aqui, eu coloquei lá no Class para vocês lerem depois. Então, o que é demanda? A demanda tem a ver com procura, com o consumidor e com o comprador. E oferta é diferente. Oferta tem a ver com produção, que tem a ver com fornecedor e com vendedor. Então a proteína, o preço da proteína não cai e a proteína está cada vez mais distante da mesa do brasileiro. Olha aqui o motivo. O Ministério Brasileiro, então, ele citou que as exportações da carne bovina somaram quase 1,3 milhões de toneladas acumuladas no primeiro semestre. Então, é muita coisa. Aumentou 27% em relação às exportações do ano passado. Então, vocês viram aqui, a venda foi muito grande e o preço aumentou. Aumentou a venda e aumentou o preço. Olha aqui o que o professor lá de São Paulo fala. Quando o Brasil está exportando mais, o país demonstra que os preços estão subindo. Então, quanto mais eu vendo, mais eu vejo oportunidade de lucro, posso aumentar o preço. Então, os preços sobem no mercado internacional. Carne é uma commodity. Ela não depende só dos fatores internos. Então, se os países do exterior estão comprando mais, o que vai acontecer? Vai aumentar valor, vai aumentar preço. Mesmo que aconteceu agora recente, vocês viram que a taxação daquela nossa reforma tributária eliminou o imposto da carne no mercado interno? A nossa expectativa é que o preço baixasse aqui dentro. Mas quanto que aumentou lá fora? Aumentou 30% o consumo do exterior. Vocês acham que vai baixar o preço da carne aqui dentro do Brasil? Talvez ela se mantenha estável, mas mesmo com a expectativa que fosse baixar, ela não vai baixar. Talvez aumente um pouquinho ainda, porque aumentou muito lá fora. Então a gente não pode culpar o nosso Congresso Nacional, não pode culpar o nosso produtor. Os custos estão sendo os mesmos, mas a balança comercial externa está puxando o preço lá para cima. Vocês viram aqui o que acontece no mercado internacional? Então, esse é um fator muito importante. Então, isso que a gente tem que compreender e avaliar dentro do que acontece, o movimento que acontece. Esse boi que está sendo vendido hoje, ele começou a ser produzido há 2 ou 3 anos atrás. As matrizes que estão produzindo esse bezerro já foram criadas há 5, 6, 7 anos atrás. Gente, isso aqui é uma programação de produção que foi feito há tempo muito grande, não é de um dia para o outro. Então, como que o mercado brasileiro está reagindo? Eu vi uma matéria outro dia que alguns produtores abateram uma porcentagem muito grande de matrizes para diminuir a produção, para aumentar o preço. Também era uma, como se diz, fake news, porque não é só isso que acontece no mercado, não é só isso que eleva ou que abaixa o preço de produtos, tá? Vamos olhar mais um pouquinho aqui. Então, o preço do mercado doméstico tende a chegar e igualar o preço internacional. Então, explicou esse professor. Então, a maior parte da carne vai, sim, ser direcionada para o mercado internacional. Então, como o preço está muito bom lá fora, você acha que os produtores vão querer vender aqui dentro um preço menor? É claro que não, tá? Vocês
conhecem muito bem a produção de mel, correto? Prudentópolis tem produtores de mel. Vocês conhecem algum produtor de mel aí? Alguém de vocês produz mel na propriedade? Certo? Então, eu tenho até na internet publicado um trabalho sobre produção de mel em pequenas propriedades. Eu morei numa região ali no sul do Paraná, na cidade de Rio Negro, e lá tem uma associação muito boa, que é a Apinorte. Ela é uma associação que reuniu a associação da cidade de Mafra, Santa Catarina, e a cidade de Rio Negro, no Paraná. E o que acontece naquela região? Muitos produtores deixam de vender o mel ali na cidade porque o mel exportado é mais caro. Então eles entregam para a associação encaminha para uma exportadora, se eu não me engano é a União da Vitória. Eles recolhem o mel lá dentro da propriedade, dentro da associação e exportam mandam para o exterior. Então, comércio internacional paga o dobro ou o triplo do valor do mel ali na região, que todo mundo produz um pouquinho para o consumo próprio. Então, o mel ali não tem muita saída. Então, esse é o nosso panorama das mudanças dentro do mercado. Tá? Só para a gente finalizar aqui. Então, o preço da carne tem pesado bastante, e aqui tem alguns consumidores que falam que estão substituindo essa proteína. Então, vão comprar mais carne suína e mais carne de frango e ovos. Então, abriu espaço para os produtos substitutos, certo? Então, a carne do gado está cara, outros tipos de produtos serão vendidos e comercializados para substituir, tá certo? Vamos encerrar então essa matéria aqui. Vamos voltar para a nossa aula. E aqui eu consigo desenhar, gente, oferta e procura. Oferta e demanda. Então, como que a gente faz o gráfico? Se eu tenho o preço a zero, eu não vou produzir nada. Por quê? Porque não vai ter lucro para eu produzir. Então, a oferta não produz. Se o preço não tiver um ponto de equilíbrio onde vai ter lucro para a empresa, para o produtor, ninguém vai produzir gratuitamente. Então, alguma maneira tem que trazer benefício, tem que trazer lucro para o produtor. Então, a curva tem que ser positiva. Então, olhem a linha vermelha aqui desse gráfico. Isso aqui é um item muito usado em vestibulares, Enem. Então, a curva da demanda e curva da oferta sempre cai em concursos. Então, a curva da oferta é sempre positiva e a curva da demanda é sempre negativa. Por quê? Então, se aumentar o preço, todos os produtores, todos os fornecedores vão querer vender, porque aí o lucro vai ser maior. Então, a quantidade a ser vendida aumenta. Vocês conseguem observar no gráfico? Então, quanto maior for o valor, maior vai ser a venda, maior vai ser a quantidade que vai ser entregue no mercado, porque os produtores querem vender mais. Então, se eu vendo a R$15, eu vou vender apenas 5 unidades. Agora, se eu vendo a R$60, uma saca de algum produto, por exemplo, já vai ser 20 unidades que vai ser comercializado. Então, quanto maior for o preço, maior vai ser a quantidade ofertada. Vocês viram que a quantidade aumentou, a curva subiu? Então, a curva é positiva, ela está indo para o alto. Pelo outro lado, a curva da demanda, preste atenção. Qual é a relação aqui? Relação de preço. Lembra que eu falei? Ponto importante, questão de prova. O preço é que regula o mercado, tanto na oferta quanto na demanda. Então, se o preço é alto, eu tenho a quantidade demandada zero. Se o preço está muito alto de um produto, ninguém vai querer comprar. Tá certo? Então, e aí, se eu for diminuindo o preço, os consumidores vão aumentando a vontade de comprar. Tá certo? Conseguiram compreender a diferença? Então, a curva que começou lá no alto, no 20, era zero a quantidade. Agora o preço foi baixando, baixou para 5, eu já aumentei para 3 unidades a quantidade que eu vendi. Conseguiram ver a diferença? Vamos pegar um exemplo bem prático agora. Então, a lei da oferta e da demanda eu já expliquei. Então, quanto maior for o preço, mais os vendedores querem vender. Estão dispostos a fabricar e vender. E a lei da demanda, quanto menor for o preço, mais os consumidores compram. Tá? Fácil de a gente entender. Aqui eu fiz uma comparação das duas.
Então, quanto maior for o preço do produto, maior é a quantidade da oferta. Então, esse slide aqui, pode anotar e passar para os colegas, para os melhores amigos aí, pode colocar na lista dos melhores amigos. Questão da prova, comparação dos gráficos. Vamos fazer na avaliação, vai ter isso aí. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Quanto menor for o preço, maior é a quantidade da demanda, mais os consumidores querem comprar. Tá? Entenderam? Então, aqui, esse slide é um resumo do que a gente viu de oferta e demanda até agora. Vamos fazer agora uma parada, a hora do lanche. Vamos discutir aqui o lanche de hoje. Vocês consomem coxinha aí na escola? Tem cantina? Não tem. Não tem. Não deu fome agora de ver isso aí, professora? Com certeza. Com certeza. Okay. Então, qual é... Vamos escolher... Vamos trabalhar com a coxinha. Todo mundo conhece coxinha, correto? Todos conhecem coxinha? Então, mesmo que a gente não tenha o hábito de consumir todos os dias, é um produto fácil de ser encontrado no comércio. Vamos imaginar hoje, se tivesse uma cantina na escola. O primeiro exemplo, a coxinha hoje vai custar R$1. Será que seria um preço acessível, preço razoável? Vamos participar, gente? Quem de vocês compraria coxinha a R$1? Ah, não tem lanche, não trouxeram lanche de casa, mas o preço da coxinha é R$1. Só tem isso para comprar. Provavelmente todos os alunos iam querer fazer o lanche, todos queriam a coxinha. Então, se o preço está muito baixo, o que acontece? Tem excesso de procura, tem excesso de demanda, certo? Então, é provável que em poucos minutos não vai existir mais coxinha para venda. Então, vai zerar o estoque da coxinha. Então, a demanda é muito alta. Outro exemplo agora. A gente sabe que o preço normal da coxinha é R$3, R$4, uma coxinha de bom tamanho. R$2 talvez, mas é difícil encontrar. Agora, se no dia seguinte, o dono da cantina viu uma oportunidade muito grande de mercado e ele trouxe coxinha novamente, a mesma quantidade. Só que como ele viu que saiu logo, o que aconteceu? Agora ele aumentou o preço para R$10. O que vocês acham que aconteceu? Hein, gente? O que vocês acham que aconteceu? O aumento de um dia para o outro foi para R$10 o preço da coxinha. Vamos discutir aqui o comércio da coxinha na escola. O que aconteceu? Então, aumentou demais o preço, porque tinha muita demanda no dia anterior. Houve uma flutuação no mercado da coxinha. Então, a procura foi muito grande. Hoje, amanhã, tem mudança no preço e mudança na quantidade fornecida. Então, o fornecedor aumentou o preço, houve excesso de oferta, trouxe mais e o preço muito alto. O que vai acontecer com o consumidor? O consumidor não estava preparado para gastar R$10 com uma coxinha e trouxe novamente somente R$1 no bolso. Então, olha a consequência. É provável que nenhum consumidor queira comprar a coxinha a R$10. Então, vai sobrar o estoque vai voltar para casa. Certo? Vocês conseguiram entender, gente? O que é demanda e o que é oferta? Vocês estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Certo? Podemos continuar? Tem alguma dúvida? Vamos passar, então, vamos andar um pouquinho mais aqui. Nós vimos a oferta, vimos alguns desequilíbrios, mas o que é o mais importante? O que eu preciso ter no mercado? Mercado que eu digo, uma área de comércio, um local de comércio, um ambiente onde a gente comercializa, troca dinheiro por mercadoria. Então, nós precisamos ter um ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio é um ponto do gráfico onde a curva da oferta e a curva da demanda se cruzam. Então, o momento ideal, que eu tenho o preço ideal, eu consigo fabricar a quantidade que eu consigo vender por um preço justo, onde vai ser bom para o consumidor e bom para o vendedor, então é um ponto de equilíbrio. Então ele indica que o produto precisa ter para que a sua oferta no mercado seja igual à sua procura.
Vocês conseguiram entender, então, ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio também é um conceito bem interessante, gosto bastante. Então, nós vamos juntar a lei da oferta e a lei da demanda e vamos encontrar uma concorrência perfeita, vamos encontrar um mercado perfeito, onde tudo funciona normal e o preço vai estabilizar. Então, a partir de agora, todo dia vai ter lanche para todo mundo no mesmo preço. Então, é isso que é o mercado. Quando a gente procura no mercado fora, e a gente sabe quanto custam as coisas, então a gente vai saber que aquilo está com preço estabilizado. Então, assim, na teoria, o próprio mercado, naturalmente, tende a estabilizar os preços dos produtos. Então, isso aí é consequência da lei da oferta e da demanda. Tá certo? Então, vocês viram como é interessante isso aqui? Eu fiz aqui o desenho, juntei as duas situações, tanto a lei da oferta quanto a lei da demanda. A lei da oferta é a linha vermelha, a lei da demanda é a linha azul. Então, se o preço é alto, a demanda vai ser pequena. Se o preço é alto, a oferta vai ser grande. Então, há uma contradição entre as duas, há uma diferença muito grande entre as duas. Então, equilíbrio é uma situação em que o preço atingiu o nível em que a quantidade ofertada e a quantidade demandada são iguais, tá certo? Então, vai ser o equilíbrio da oferta e da demanda. Ponto de equilíbrio onde eu encontro um preço ideal para o comprador e para o vendedor. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém ficou na dúvida? Outro tema aqui que a gente encontra nos mercados, elasticidade da demanda. Elasticidade da demanda, o que é isso? Então, assim, os produtos elásticos têm uma mudança muito drástica na demanda. Então, quando aumenta o preço, tem produtos que não são vendidos. Então, se eu aumentar o preço de um determinado produto, eu não vou vender. Então, é uma elasticidade muito grande. Então, há uma mudança no consumo muito grande. Então, é uma elasticidade. Tem produtos que, mesmo que eu mude o preço, eu consigo vender. Então, são produtos inelásticos. Então, produtos de uso obrigatório, essencial. Normalmente, isso aí a gente vê no gás de cozinha, nos combustíveis. O leite, às vezes, aumenta o preço e as pessoas continuam comprando. Combustíveis, isso aí sempre vai acontecer. Então, há produtos que são inelásticos, mas tem outros que são elásticos. A carne do boi que a gente viu no exemplo, é um exemplo de produto elástico. Se o preço aumenta demais, o que vai acontecer? Vai diminuir a venda. Então, a gente vai conseguir comprar outros produtos que vão substituir a carne de boi e vai acontecer uma elasticidade na demanda da carne. Então, eu uso produtos substitutos e eu troco esse produto, certo? Então, elasticidade de preço, então ela pode ser usada para prever como as mudanças de preço vão afetar a demanda. Tá? E quais são os mercados onde ocorrem ofertas e demandas? Agora, novamente, eu vou pedir para vocês definir para nós. Eu quero que vocês pesquisem agora na internet, novamente, o que significa mercados de bens de consumo, de serviços, mercado financeiro, mercado de trabalho, capitais, mercado de commodity, mercado internacional, mercado digital. Então, cada um de vocês vai escolher um tipo de mercado e vai, só para entender rapidinho o que é esse tipo de mercado, depois nós vamos fazer comentário. Tem quantos estudantes na sala? São 6? 6. Então, por favor, cada um de vocês escolhe o número e vai escolher a definição para esse número. Depois nós vamos fazer o comentário. Alguém levanta o braço e escolhe o número. 7. Número 7, Fabiano. 7, tá. Quem mais? Carla 2. Carla 2. Paulo 5. Certo. Anderson 3. Ângela 4. Sim? Número 1, olhando. Tá.
Tá. Eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês pesquisar agora uma definição rápida, certo? Para vocês verificar o que é mercado de bens de consumo e alguns exemplos. Tá? Outro, mercado de serviços. Exemplo de mercado de serviços. Então, serviços é aqueles bens que a gente consegue vender, consegue colocar no contrato, consegue dar valor para ele. Mercado financeiro, ninguém falou. Mercado de trabalho, mercado de capitais, commodity, mercado internacional. Então, esses itens que foram citados. Dê uma pesquisada e a gente já volta aqui para fazer comentário. Eu tenho aqui algumas definições. Na teoria, temos alguns exemplos. Assim, eu quero que vocês recorram aí à pesquisa. Eu acho que fica mais fácil de vocês gravar. Quem tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só levantar o braço, tá certo? Quem pegou o número 1? Foi Anderson? Você já encontrou alguma coisa aí? Pessoal, podemos iniciar? Alguém ainda não encontrou? Podemos iniciar? Então pode falar alguma coisa. Então pode falar para os colegas aí, tá certo? Depois a gente vai abrir o slide só para finalizar. Bens de consumo, pode falar. São todos aqueles produtos que devem ser consumidos individualmente ou que se tornam necessários para qualquer pessoa de qualidade. Certo, pessoal? Então, assim, mercado de bens de consumo. Então, tudo aquilo que é vendido para ser usado individualmente, então pode ser utilizado também na produção. Quem que pegou mercado de serviços? Tá, você encontrou alguma coisa aí? Certo, pessoal? Vocês conseguiram definir? Então, as duas definições estão corretíssimas. Número 3, mercado financeiro. Alguém pegou? Tá, você viu alguma coisa sobre o mercado financeiro que é? Certo, pessoal? Então, vocês viram que trabalha com parte bancária. Parte de investimento, parte de dinheiro, normalmente. Aplicações, ações e um monte de coisa. Número 4, mercado de trabalho. Mercado de trabalho. É um conceito de troca entre pessoas que buscam empregos e as empresas que oferecem vínculo empregatório. Ou seja, quem quer trabalhar oferece seu esforço de trabalho e quem precisa de uma troca oferece uma remuneração de trocas das suas especialidades. Certo? Vocês viram, então, até agora, nós trabalhamos com mercados que todos vocês estão envolvidos no dia a dia. Então, aí onde vocês moram, existe mercado de consumo, mercado de serviços. Tem gente que trabalha no mercado financeiro, tem gente que tem poupança, trabalha com aplicação bancária, compra terreno, compra coisas para usar no futuro, então é uma forma de você poupar dinheiro. Mercado de trabalho existe também, existem vagas, existem funções, cargos aí, tem gente que contrata a gente na produção, na colheita. Então, isso aí, mercado de trabalho. Número 5, mercado de capitais. Alguém escolheu? Pode. Alguém de vocês nunca tinha ouvido falar em mercado de capitais? Pode falar, não tem problema não. Não é vergonha não. Então, assim, são nichos muito grandes, envolve muito dinheiro e muito risco também, tá certo? Número 6, mercado de commodities. Bastante comum na área do agronegócio. Muito comum. Quem pegou commodity? Ninguém pegou commodity? Todos sabem o que é commodity? Alguém não sabe o que é commodity? Pode levantar o braço. Então, commodity é um produto que não é tipo uma matéria-prima, onde tem pouca industrialização, tem pouco valor agregado. Nós vamos ter uma aula inteira sobre commodity no futuro, no próximo trimestre, tá? Então, nós vamos aprofundar muito isso aí. O
O que a gente pode citar como commodity? Produção de soja, produção de carne, mineração também é commodity, tá? Então, aquilo que é exportado, que não tem muita industrialização, é commodity. Mercado internacional, alguém pegou? O que você encontrou aí para nós? O que receber a compra de bens ou produtos para dentro e fora do país, quando o vendedor e o comprador estão situados em nações diferentes. Então, vocês viram que mercado internacional é quando há transações entre um país e outro, certo? Qual que é o país maior comprador do Brasil hoje? Vocês sabem qual é o país que mais compra do Brasil? Alguém quer arriscar? Está dividido aqui, professor. Estados Unidos e China. Então, esta semana eu vi uma matéria, a China ultrapassou a União Europeia todinha e os Estados Unidos. Então, a China é o maior comprador brasileiro. Então, isso é bom? É, mas pelo outro lado não é tão bom. Por quê, gente? A concentração de compra no mercado internacional pode trazer um problema. Se acontece uma recessão muito grande na China, acontece um problema, um conflito mundial, o maior comprador para de comprar, o Brasil quebra. Quebra junto, por quê? Porque só vende a maior parte da produção para um único comprador. Então, se esse comprador deixar de comprar, vai acontecer um problema muito sério para nós, para a nossa economia. Isso não é muito bom. É importante que está vendendo bastante, mas a gente vê com um pouco de cautela essa situação. Então, esse mercado direcionado, ele não é tão bom assim. E temos também os mercado institucional ou público. A gente já discutiu aqui, nós já vimos aqui, eu vou só repetir alguma coisa. Então, mercado de bens de consumo, os bens são negociados diretamente com o consumidor final, tá? Tem aqui exemplos, alimentos, roupas, eletrodomésticos. Então, o produto sai da fábrica e vai diretamente para o consumidor. Funciona no modelo B2B, B2C. Vocês já ouviram falar isso aí? Existem modelos de negócios, B2B, B2C, C2C. Então, B2C é Business to Consumer, é do negociante, do produtor para o consumidor. Então, esse to significa o to no inglês. Esse 2 aí é como se fosse um para. Então, do produtor para o consumidor. Esse é o modelo de negócio. No mercado de serviços, então, o mercado é responsável por negociar serviços de pessoas para pessoas. E existem também de empresas para clientes e existem também de empresas para empresas. Então, é muito amplo. Então, aqui entra o C2C, entra o B2C e o B2B. Então, é a forma de negociar serviços. Pode ser entre duas pessoas, entre empresa e uma pessoa, entre empresas e empresas. Mercado financeiro, são negociados ativos, ações, títulos de renda, moedas e outros. Mercado de trabalho, a gente já viu também, nossa colega falou, compreende todas as pessoas que têm um emprego, seja de carteira assinada, contrato, prestador de serviço e tudo mais. Ali é negociada a mão de obra e o tipo de demanda que deve ser executada. Mercado de capitais são negociados dívidas, títulos de dívida e ações. Commodity, a gente já falou, produtos primários são negociados, a gente vai ver uma matéria sobre isso no futuro, uma aula inteira sobre commodity. Mercados internacionais, a gente viu aquela matéria da carne, é um mercado internacional, o Brasil vendendo para outro país, tá? Aumento da produção, aumento da venda. Então, aumentou a demanda da China, o Brasil aumentou a oferta. Houve aumento da demanda, aumentou a procura, aumentou o valor e aumentou o preço. Nosso consumidor vai ser afetado. Mercado digital é o espaço onde as empresas e consumidores se encontram para realizar transações comerciais. Eu vou tentar passar o vídeo aqui, deixa eu ver se passa. Eu só quero ver se passa aqui. 89% dos brasileiros e brasileiras conectados buscam informações na rede antes de comprar. E você sabe, né? Diante de uma boa oportunidade, podem decidir pela compra ali mesmo, naquele momento.
O Sebrae, atento às tendências de consumo, prepara as pequenas empresas para se apresentarem para esse público tão grande. O site do Sebrae, dedicado ao mercado digital, reflete a estratégia da instituição e com um conjunto de soluções para os empreendedores, que vão de cursos gratuitos e programas de acompanhamento até consultorias. É fato que o mercado mudou. São mais de 115 milhões de compradores online e o Sebrae acredita que todas as pessoas podem vender pela internet. Com uma atuação decisiva, a instituição está atenta às grandes transformações do nosso tempo, oferecendo um portfólio de soluções para conectar os empreendedores às oportunidades do mercado digital. Tudo para que as empresas estejam ainda mais perto dos seus clientes, vendendo mais, faturando mais. É o Sebrae, conectado com o sucesso do empreendedorismo brasileiro. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Então, pessoal, vocês viram o vídeo aqui? Bem elucidativo, então é praticamente um resumo daquilo que a gente comentou, daquilo que a gente já conhece. Então, o mercado digital hoje, ele atinge uma fatia muito grande do mercado mundial. Tá? Então, nós podemos fazer compras e podemos vender também pela internet. Existem diversos aplicativos hoje, nós podemos até comprar um aplicativo, mandar fazer um aplicativo de acordo com a nossa... Deixa eu só ver aqui, eu vou fechar aqui o nosso vídeo, para encerrar aqui. Acho que desligou, né? Tá, gente? Então, voltando. Nós temos aqui, então, como a gente viu no nosso vídeo, o nosso mercado digital está muito grande. E não é porque nós estamos no campo, na lavoura, no sítio, na pequena propriedade, que a gente pode e deve esquecer o mercado digital. A gente pode vender, sim, pelo mercado digital. Nós podemos se conectar com mercados grandes, podemos fazer redes de compra e venda de poucos produtos, de pequenos produtos, e podemos aumentar o nosso nicho de mercado através dessa estratégia, tá certo? E o mercado institucional, o que é? Mercado público ou governamental. Então, são as compras feitas com recursos do governo. Vocês sabiam que a merenda que é fornecida na escola é comprada pelo governo? Claro que sim, tá certo? Então, da onde que vêm esses produtos? Normalmente, os alimentos vêm do agronegócio. Normalmente, o alimento vem de alguma propriedade espalhada no Brasil, certo? Então, as prefeituras compram com dinheiro que recebe do governo federal e fornecem para todas as escolas. Não é só escolas, tem restaurantes populares, tem hospitais públicos, tá? As Forças Armadas, os presídios, todos esses órgãos compram produtos agropecuários dos produtores. Então, existem vários planos de venda, incentivos para pequenos produtores, agricultura familiar e diversos outros órgãos que conseguem comprar produtos diretamente dos produtores. Então, quem tem pequenas propriedades, queira fazer venda para instituições do governo, então, converse com os pais, levem para casa essa ideia, estudem, vão na prefeitura, procurem o Sebrae, procurem outros órgãos que dão apoio, e vocês conseguem entrar nesses mercados, gente. Então, é muito interessante. Para quem trabalha com legumes, frutas, verduras, ovos, é muito, muito importante, porque, principalmente, a merenda escolar é comprada na região. A gente não compra produtos que são da cultura ou do gosto de pessoas de outra região do país. A merenda escolar é feita através dos gostos e dos hábitos regionais, certo? Eu coloquei aqui um desenho que os mercados públicos, eles compram na situação de licitações. Então, os preços são determinados pelo mercado. Então, você não consegue vender um preço muito abusivo acima do que está sendo vendido. Então, e tem um antagonismo que eu coloquei aqui, uma inversão de força muito grande em relação ao mercado privado. Por quê? A compra do governo, ela procura benefício para o consumidor, porque vai atender normalmente uma política pública. E também serve de incentivo para o fornecedor. Então, ela tem que ajudar o consumidor, ajudar o público, e tem que ajudar também quem fornece. Então, normalmente, procura atender a pequenos produtores, certo? Quando se trata do agronegócio. Então,
O mercado é uma arena de disputas, de negociação e muito planejamento, então não tem como ser diferente. Nós temos que procurar, nesse sentido, uma concorrência perfeita. Lembra que eu falei no início da aula? O que é a concorrência perfeita? Onde eu consigo chegar num ponto de equilíbrio, onde a oferta consiga atender a demanda, onde a oferta consiga produzir o suficiente, consiga ter lucro o bastante, mas que não seja abusivo, porque o consumidor também tem um limite no bolso dele, tem um limite no dinheiro. Não tem dinheiro para comprar tudo. Então, o consumidor tem que ser bem atendido, tem que ter um preço razoável, o produto tem que ser de qualidade. Então, a concorrência perfeita. O fornecedor é igual ao comprador. Olha a sigla que eu coloquei. Fornecedor igual ao comprador, F igual C. Então, quando eu consigo atender aos dois, eu tenho uma concorrência perfeita. E o que significa concorrência imperfeita? É o oposto. Tá? Então, quando a oferta tem o preço muito alto, a qualidade não é boa, não consigo atender tudo, então eu não vou ter concorrência. Ou então, quando tem muitos vendedores para atender aos consumidores, ou então quando não tem fornecedor suficiente, então não existe concorrência perfeita, então é uma concorrência imperfeita. Vamos ver outros detalhes aqui. Tenho aqui duas estruturas de fornecedor. Vocês já ouviram falar em monopólio ou oligopólio? Assim como tem as estruturas de fornecedor, tem as estruturas de consumidor. Então, essas duas aqui são estruturas de fabricante, de fornecedor, de produtor, de vendedor. Oligopólio. Então, existe no mercado poucos vendedores e muitos compradores. Então, os vendedores exercem o controle do preço final. Certo? Então, é caracterizado a existência de poucas empresas que dominam o mercado, dominam o setor, controlam os preços e as condições. Então, poucos vendedores controlam a oferta toda, oligopólio. E monopólio, o que é monopólio? Monopólio quando existe apenas um vendedor de determinado produto. Então, ele define o preço e a quantidade pronto. Não existe concorrência nenhuma. Mono significa um, certo? Então, monopólio, oligopólio são duas estruturas de fornecedores, duas estruturas de produtores. Eu queria ouvir de vocês agora, quem consegue encontrar aí como exemplo uma estrutura de monopólio? Qual setor, qual empresa, qual produto, qual serviço que é oferecido para a gente? Só existe um vendedor, aí na cidade aí. Qual que é o serviço que tem aí que só tem um vendedor, que é um monopólio? Só ele tem, só ele consegue aquele produto, que ele domina o mercado. Vocês têm algum exemplo? Alguém quer... vocês estão com o celular na mão aí, vamos pesquisar, por favor? Vamos encontrar aí exemplo de monopólio. Vamos ver quem encontra primeiro. Vamos ver a velocidade da internet de vocês hoje. Exemplo de monopólio. Alguém achou? A Carla achou a TV a cabo, professor. TV a cabo é monopólio, gente? Vamos considerar aqui, viu, Carla? Vamos considerar, se é monopólio, só existe um fornecedor, tá? Então, se na região, naquele estado, naquela cidade, só existe um fornecedor, é monopólio. Agora, se não existe só um fornecedor, existem algumas, 2 ou 3 ou 4 empresas, já deixa de ser monopólio, já passa a ser oligopólio, certo? Conseguiram entender, professor? Dá para ouvir bem aí? Dá, professor. Eu vou citar um outro exemplo para vocês. Um exemplo de monopólio. Serviço de fornecimento de água. Qual empresa fornece água no Paraná? Vamos lá, alguém soprou? Sanepar. Então, na zona rural,
Normalmente não tem, normalmente vocês têm lá o poço, normalmente tem uma fonte de água potável. Mas todas as pessoas que recebem água encanada, todas as pessoas que fazem parte da rede de distribuição de água, recebem água da empresa Sanepar. O estado do Paraná todo é atendido pela empresa Sanepar, correto? Então, esse exemplo é o exemplo mais característico de um monopólio, certo? Então, ele não é um produto físico, é uma prestação de serviço. Entrega a água, é claro que a gente consegue computar, a gente consegue medir a água consumida, mas é um serviço de água e esgoto que a Sanepar oferece. E o oligopólio, a gente poderia citar as áreas das telecomunicações. Quais empresas de telefonia que tem aí em Prudentópolis? Vamos tentar lembrar. Quem conhece as empresas? E quais são as empresas de telefonia que fornecem serviço para vocês? Todas as empresas fornecem sinal de celular, TIM, Claro, Vivo, certo? Umas são melhores, outras são piores. Dependendo do local ou região, algumas não pegam, principalmente na zona rural. Então, para quem trabalha hoje em dia com produção, com venda, precisa se contactar com um fornecedor, tem que ter um sinal adequado. Então, o que vocês podem reunir? Vocês podem reunir a turma, vocês podem ir na cooperativa, podem ir na prefeitura, vocês podem pedir para aquele candidato que vai fazer propaganda política no futuro, aí vai ter eleição esse ano, disse, ó, a gente precisa desenvolver a nossa região, vocês podem fazer pedido de serviço melhor de internet, ó, nós queremos um sinal, uma antena de internet na nossa localidade, onde que a gente consiga se conectar 24 horas. Essa é a nossa demanda. Então, ó, vocês podem fazer esse pedido, a demanda pode ser grande, a empresa vai colocar uma antena, vai melhorar o serviço e vocês vão progredir cada dia mais, tá certo? Então, mercado é isso, mercado de tecnologia depende da oferta e da demanda, tá bem? Temos aqui, pelo outro lado, o mercado bilateral. Existe um vendedor e um comprador, sendo o oposto da concorrência perfeita. Então, aonde que acontece isso? Mercado bilateral é muito raro de acontecer. Tá? Então, assim, é uma empresa que produz, que tem um produto ou um serviço e é vendido para outra empresa normalmente. Ou então, um cliente que consegue fornecer para outro cliente, um mercado bilateral, um monopólio bilateral. O produto é exclusivo e só um comprador. Às vezes as Forças Armadas têm esse tipo de serviço, por exemplo. Produção de um carro de combate. Lá na guerra, estão usando lá hoje em dia. Até, eu não queria estar tratando desse assunto, mas infelizmente acontece. Então, é um monopólio de produtos muito específicos, acontece monopólio bilateral. Enquanto que o oligopsônio e monopsônio são dois termos bem diferentes aqui, essas duas estruturas estão relacionadas com consumidores. Tá? Então, consumidores em quantidade determinam o mercado. Então, o comprador para vários vendedores de produtos ou serviços é um monopsônio. Então, um comprador somente é mono. E poucos compradores, mas existem compradores que determinam o mercado, é o oligopsônio. Tá? Esses dois termos aqui são bem esquisitos. Eu espero que vocês não simpatizem tanto, que colocar o nome do filho talvez não seja tão interessante, tá, gente? A gente, às vezes, acaba vendo algumas coisas bem diferentes aí, e tem gente que gosta. Vai colocar o nome do cachorrinho de monopsônio, também não dá. É difícil de chamar ele depois. Então, vamos tentar lembrar. Monopólio, oligopólio, tem relação com vendedores. Oligopsônio, monopsônio, nós tratamos essas estruturas como estruturas de compradores. Tá? E agora nós vamos ler um outro texto para discutir. Eu mandei no grupo lá, vocês viram que eu postei esse texto hoje no grupo? No WhatsApp? Vocês têm acesso aí? Então, para quem não leu ainda, eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem. E nós vamos
anotem no caderno quais os fatores que influenciaram essas alterações. Quais os fatores desse texto que estão influenciando o mercado? Nós vamos discutir logo em seguida, tá? Então, anotem, leiam o texto. Quiserem discutir em grupo, podem discutir. Eu quero que vocês encontrem nesse texto, nessa matéria, quais os fatores que estão influenciando o mercado do tomate. Quais os fatores que reduziram a oferta. Quais os fatores que melhoraram o mercado. Tá bom? Então pode iniciar, está valendo agora. Vamos voltar para a discussão? Podemos iniciar? Então, eu creio que vocês devem ter encontrado algumas coisas bem interessantes aí, tá? Então, o que vocês acharam aí de fatores que podem ter influenciado essa redução da oferta e melhora do mercado? As chuvas. O que mais? O que mais que pode ter alterado esse mercado aí? Alguém? Desculpa, não entendi. Certo. Então, pessoal, vocês viram a matéria aqui. Então, com redução de oferta e melhora do mercado. Então, você está reduzindo a oferta. Será que está melhorando o mercado? Então, assim, a gente está fugindo daquela concorrência perfeita, daquela oferta e demanda perfeita. Então, as cotações registram alta. Então, o que aconteceu? Reduziu a oferta do produto, a produção diminuiu e melhorou o mercado, porque tiveram mais compradores buscando, tiveram mais transações, mais compras. Então, vai faltar tomate. Você está reduzindo a oferta e está aumentando a compra, vai faltar tomate. O que aconteceu? Logicamente, cotações registram alta, aumentou o preço. Correto? Vocês viram como a oferta e a demanda estão presentes no nosso dia a dia? Então, como que influencia o mercado? Outros fatores aqui que eu anotei. Então, cotações em alta, cotações registram alta. O que significa cotação no mercado da economia, gente? Cotação é você fazer um orçamento. Fazer uma cotação é você buscar um levantamento de preço, você verificar qual é o preço do produto no mercado. Fazer cotação é comparar preços de um produto com outro, ou então comparar preços com a semana anterior, com um período diferente daquele. Então, fazer uma cotação é um levantamento de preço, tá? Então, o preço aumentou, registrei um aumento, a cotação está em alta. Outros fatores aqui. Então, já verifiquei aumento de preço, verifiquei na matéria que tem redução da oferta. Por que parou, reduziu a oferta? Vocês viram ali qual o momento que reduziu a oferta? Reduziu a oferta porque está no fim do ciclo. Então, o tomate ele é sazonal, ele não produz o ano inteiro em algumas regiões. Confere? Então, o tomate tem alguns momentos que produz mais, outros produz menos. Então, tem regiões do país que você consegue produzir o ano todo, principalmente quando se trata de uma estufa. Mas tem outras regiões que não produzem. Então, aquela região reduziu a produção, final do ciclo, a sazonalidade, eu vou ter redução da produção.
Fim da safra, problemas de produtividade. O que pode ter acontecido? Ali falou na matéria que em chuvas pontuais, tá? Então, às vezes a chuva é pouca, às vezes a chuva é demais. Pode acontecer do tomate não ficar muito bonito, pode não crescer o suficiente. Regiões que tem granizo é muito comum acontecer. Regiões que tem pragas, lagartas, tem alguns tipos de insetos que furam as frutas. Então, tudo isso pode ocasionar problemas da produtividade. Outros detalhes aqui. Festa de fim de ano. O que acontece no final do ano? O que é mais vendido no final de ano? É o tomate? Então, algumas pessoas mudam a rotina em períodos de festa, ou então períodos de férias. Normalmente, muita gente tira férias no final do ano, dezembro e janeiro. Então, muda a rotina. Deixa de consumir produtos in natura, viaja bastante, come mais em fast food. Então, muda o hábito. E aqueles produtos que são perecíveis, eles não podem ser guardados para outro período do ano. Eles devem ser consumidos naquele instante. Então, essas festas, períodos prolongados e essa mudança de rotina afeta a produção e afeta o mercado também. Dificuldade da colheita pode ter acontecido e perecibilidade e especificidade do produto. São coisas que não foram citadas aí. Então, a sazonalidade, ela funciona muito bem para algumas regiões, mas para outras não. Como o tomate é sazonal, eu não produzo o ano todo em algumas regiões, pode afetar o mercado sim, tá certo? Então, eu tinha anotado aqui alguns detalhes para vocês verificar, então olha ali no texto novamente agora, na tela. Então, o que eu coloquei ali? Aumento dos preços foi o principal fato observado. Então, tem a redução da oferta, fim da safra, problemas relacionados à produtividade, melhora da demanda. Isso aqui estava falando é uma mistura de texto. Isso aqui foi um texto, foi colocado aqui só para fazer como exemplo para vocês. Então, para quem vai trabalhar na área da publicidade e propaganda, conhecimento a mais aí como formar um texto para colocar na matéria, mas tem que colocar dentro daquilo que vocês aprenderam. Então, nós identificamos aqui no nosso texto, nós conseguimos identificar conceitos de oferta e demanda e também conseguimos identificar fatores que influenciaram o mercado. O que eu quero de vocês agora? Voltando ao nosso texto do tomate. Então, nesse texto do tomate, nós usamos vários fatores. Então, o método ceteris paribus, que é usado na economia, pode ser usado nessa situação? Você lembra que eu falei no início da aula? Esse método ceteris paribus, tudo o resto é constante. Então, a gente estava tratando somente o preço. Então, durante a aula toda, a gente falou somente do preço, que estava afetando a produção, estava afetando o mercado, afetando a economia, era somente o preço. Então, a oferta e a demanda estavam relacionadas a preço. Nesse texto do tomate, vocês viram somente o preço como fator? Vamos lá? Alguém quer responder? Vocês conseguiram identificar que somente o preço foi relevante nessa matéria do tomate ou não? Alguém quer participar? Gente, então esse termo que eu falei no início da aula, que é usado na economia, ele trabalha somente a oferta e a demanda como um fator relevante. Então, tudo o resto a gente deixa de lado. Então, somente o preço é relevante para essa nossa discussão. Então, aqui, o método ceteris paribus, ele não foi utilizado, ele não pode ser utilizado como um fator único, porque outros fatores estiveram envolvidos nessa mudança no mercado do tomate. Então, nós tivemos aqui, além do preço, nós tivemos clima, tivemos a sazonalidade, tivemos festas, tivemos uma série de outros fatores que mudaram, que influenciaram o nosso mercado, correto? Aqui eu tenho também, eu vou deixar para vocês no slide, gente. Vou deixar para vocês no slide esse modelo aqui. Então, o que trata
do oligopsônio e do oligopólio. Então, assim como o monopólio, todas as estruturas que trabalham com o monopólio, com o oligopólio e outras situações, elas não são benéficas para o mercado. Vocês conseguem compreender? Então, monopólio, oligopólio, oligopsônio são maléficas. Por quê? Porque elas arrasam com o poder de troca, arrasam com o poder de barganha. Então, quando um grande agente, ele consegue determinar o preço de produto, ele determina o que é vendido e a quantidade, então ele tira a chance do comprador de negociação. Quando tira essa chance, ele consegue impor o preço dele, ou ele vai afastar o vendedor, ou concorrência, na verdade, ou ele afasta o comprador, e o mercado não funciona corretamente. Então, essas estruturas, elas têm que ser muito bem trabalhadas para não afetar. Aonde que eu quero chegar? Aqui eu tenho um resumo das estruturas. Mas, o que acontece no governo quando isso acontece com alguns produtos? Vocês já ouviram falar de agências reguladoras? Agências reguladoras do governo. Alguém já ouviu falar? Não. Nunca ouviram falar. Então, agências reguladoras funcionam como se fosse o PROCON da população toda. Como se fosse a defesa do consumidor. Só que as agências reguladoras, elas entram para que as grandes empresas não formem monopólios, para que elas consigam determinar como deve ser feito o mercado. Vamos citar um exemplo aqui. Vocês citaram aqui no nosso exemplo anteriormente o serviço de TV a cabo. E nós falamos também sobre telefonia móvel, celular, certo? Qual é a agência que regula as telecomunicações no Brasil? Vocês sabem? Então, a agência reguladora, Anatel, é uma agência nacional de regulação das telecomunicações. Por que foi criada a Anatel? Para fiscalizar as empresas, para que elas não sejam abusivas com os consumidores. Então, o mercado de telefonia, o serviço oferecido de telefonia aos consumidores, ele não pode ser abusivo. Então, o que o governo fez? Criou agências para cada setor. Tem agência de mineração, agência do cinema, agência da eletricidade, agência do petróleo, tá? Então, todas as agências, elas acompanham a movimentação e quando elas observam que existe algum abuso por parte das grandes empresas, elas entram e colocam uma regra. Para quê? Para que eu consiga atender com eficiência o consumidor e para que eu dê condições da empresa permanecer atuando, para que aquele serviço não desapareça do nosso mercado, correto? Então, essa é a função das agências reguladoras dentro do nosso mercado. Conseguiram entender? Eu quero que vocês encontrem agora, aí na internet, quantas agências reguladoras tem e alguns modelos diferentes dessas que nós citamos. Vamos procurar aí. Agências reguladoras no Brasil. Procure aí. Agências reguladoras. Vamos citar alguma diferente. Eu citei a Anatel. Vamos verificar algumas outras aí. Vamos ver do que elas tratam. Pode procurar, por favor. Já conseguiram encontrar, pessoal? Acharam a relação das agências reguladoras aí? Então vamos começar. Cada um de vocês vai citar uma delas. Quem quer iniciar? Vamos lá. Tem da energia elétrica, ANEEL. Certo. Por que é importante a ANEEL, gente?
Quem que foi que falou da ANEEL? Pois é, então, vocês sabem que aqui no Paraná existe somente uma empresa fornecedora de energia, correto? Qual a empresa que fornece energia para nós? Vocês sabem o nome da empresa que fornece energia? Alguém sabe? Alguém pode colaborar? Qual a empresa que fornece energia elétrica no Paraná? É a Copel, gente. Então a Copel ela foi pública por muito tempo, ela foi privatizada recente. A partir do momento que eu vendo uma empresa estatal, esse dono, esse proprietário, ele pode colocar um preço abusivo, por exemplo. Então a agência reguladora serve para manter os preços de acordo com a necessidade, de acordo com a possibilidade dos consumidores. Tá? Então a empresa deve ser fiscalizada constantemente pela agência reguladora. Vamos para a próxima agência. Quem quer comentar? Anvisa, muito importante. Alguém já ouviu falar da Anvisa? Já ouviram falar. O que ela faz? Então, a Anvisa faz fiscalizações e trabalha muito próximo do agronegócio, tá? Ela fiscaliza ambientes de produção, fiscaliza ambientes de comercialização, supermercados, restaurantes, tá? Um monte de locais. Qual outra agência que nós temos aí? Agência Nacional do Petróleo. Quem foi que falou? Então, nós sabemos que não existem muitas empresas que trabalham com petróleo no Brasil. Então, para que isso não se torne um mercado de ida e sem volta, então, a Agência Nacional do Petróleo, ela não tem muita ação, porque hoje o petróleo é ditado pelo comércio internacional. Mas as regras do Brasil conseguem fiscalizar e conseguem assegurar que o preço não fique extremamente fora do nosso padrão. O preço, muitos de nós já consideramos alto o preço do petróleo, mas outros serviços e outras coisas também são fiscalizados pela agência. Outra agência que vocês encontraram aí? A NTT, muito importante. Quem foi que falou da NTT, dos transportes terrestres? Tá, então, vocês sabem do que ela faz? O que a Agência Nacional dos Transportes Terrestres faz? Então, ela tenta regular e controlar concessões, pedágios, quem cuida das estradas, nível de uso, consegue entrar junto com o governo, com as regiões também, na distribuição e nas mudanças, nos novos projetos, uma série de coisas que trabalha com o transporte terrestre. Temos também da ANAC, que fala da aviação, tá? Então, isso aí é muito importante para a nossa população. Trabalha com o mercado de serviços, trabalha com a nossa estrutura, nossa malha, tá? E para o agronegócio é muito importante também. Então, vocês viram aqui esses detalhes. Eu vou encerrar porque a gente já está chegando no final da aula de hoje. Então, só quero agradecer vocês pela participação. Pouca gente na sala, mas o conteúdo foi muito interessante, muito importante. Então, esses conceitos nós vamos rever novamente. Nós vamos fazer uma revisão em uma outra aula. Eu vou ter que fazer com vocês também algumas atividades mais práticas. Esse vai ser o nosso conteúdo, basicamente, desse final do trimestre. Eu tenho ainda algumas segmentações, atacado e varejo para tratar nas próximas aulas, mas o mercado, assim, o princípio de trabalho com o mercado é o nosso conteúdo básico desse semestre agora, tá certo? Então vamos só retornar para o slide aqui. Eu só quero passar para vocês darem uma olhada em casa depois. Eu coloquei aqui um resumo para vocês olharem. Olha que essas tabelas aqui é o resumo das estruturas de mercado. O que eu encontro sobre vendedores, compradores, entre concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Também sobre o que é homogeneidade de produto, o que é controle de preços, e alguns exemplos aqui para vocês, tá certo? Então, isso aqui é só como complemento, a gente já trabalhou, já falou um pouco disso na aula. Os conceitos importantes que nós vimos hoje, só para a gente relembrar. Olha a quantidade de coisas novas que apareceram aí.
Muita coisa nova. Então, definição de mercado a gente viu, método ceteris paribus, a lei da oferta e da demanda, vimos também os fatores que influenciam a oferta e demanda, vimos a curva da oferta, que é positiva, vimos a curva da demanda, que é negativa, ponto de equilíbrio, vimos lá no exemplo da coxinha, preço muito alto, preço muito baixo, para chegar num ponto certo, chegamos no preço, no ponto de equilíbrio. Então, vimos a elasticidade, vimos os tipos de mercado, tá? Então, quero desejar para vocês uma boa viagem para quem vai viajar, aproveite, curto bastante. Desejar uma ótima semana também. Feliz Dia dos Pais para todos. Levem o meu abraço para todo mundo aí, para todos os pais da região, tá certo? Eu espero encontrar vocês na próxima semana para a gente dar mais uma revisada nesse conteúdo e avançar um pouco mais dentro da nossa proposta, tá certo? Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos e fique com Deus. Boa semana para todos, boa viagem. Aprendo bastante lá nessa feira que vocês vão visitar, tá certo? Tá bom? Tchau para vocês.